Tudo bem? Boa noite, minha amada. Boa noite, pessoal que está aí. Um prazer estar aqui, Renata. Quero te agradecer desde já pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando com você. Felizardo vai bem? Manda um abração para o meu amigo. Minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço por essa simpatia de sempre. Você por ter aceito o convite. Você que é uma amiga, você que é uma mulher de Deus, você que é a nossa doutora Kelly Arruda, que é tão especial, que já esteve na nossa igreja falando. Nem sou doutora, ainda nem fiz doutorado, poxa. Poxa, mas para mim já é doutora. Pela experiência. Então tá bom. Mas já palestrou na nossa igreja, um momento muito especial, que era naquele Setembro Amarelo. Sim, foi muito legal. Falando de depressão. Olha, essa irmã queridíssima, o José Felizardo Bispo, mandou um abração também. Outro para ele. Está aqui presente, porque ele está na formatura da escola. Então, ele só vai chegar mais tarde, mas ele ficou muito feliz de saber que você ia participar dessa live comigo, ficou radiante e bem ágil, minha querida. Vamos bater esse papo aí super especial, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Amém? Esse é um tema maravilhoso, né, Renata? Quando a gente fala de propósito, a gente fala da nossa própria existência, né? Da razão da gente existir. Na verdade, esse é o propósito. É porque a gente existe, porque a gente está aqui. Não é exatamente isso. Deixa eu mandar um beijo para esse povo. Tem um monte de gente linda minha aqui. Manda aí, Kelly. Um beijo para vocês. Pessoal. Abraão, Dani Bem, tem o pessoal que está aí já. Que bom. Ana Carla, Edna, tem um pessoal muito legal aí. Sejam bem-vindos. Poxa, que legal. Um beijo aí para todos aí conectados, seus amigos da igreja. Também tem o pessoal da nossa igreja aí conectado, que está compartilhando essa live. E está todo mundo atento. Tem até um pastor aqui de Cabo Frio que ele falou: Kelly Arruda, eu conheço ela. Mas quem é? Pastor Francisco. Ai, que bom, que bom. Ele mandou até uma mensagem para mim. Quer ver? Ele falou assim... Deixa eu procurar aqui. Doutora Kelly é uma bênção. Foi uma das minhas mestres na ex-FLUP, base Cabo Frio. Ah, que legal! Prazer! Poxa, que bom receber essa mensagem. Um grande abraço aí, viu, pastor? Ele ficou super feliz. Ele botou aqui, já me respondeu. Que bom. Uma benção. Mas, Kelly, antes da gente começar esse bate-papo, né, que a gente já começou, vamos fazer uma oração? Vamos aqui, só registrar o PH que entrou aqui. Essa visita ilustre a gente tem que falar, né? Olha, PH é uma benção. Olha, PH foi um dos meus professores. Olha, gente, a Kelly, ela é a fundadora do Instituto Kelly Arruda, em Rio das Ostras, psicanalista. Olha, eu super indico, uma pessoa super experiente, sabe? Uma professora nota 1000. Você... e outra coisa, me lembrei agora de uma coisa, uma pastora também, muito amiga minha, que foi morar agora nos Estados Unidos. Ela me pediu o seu Instagram, porque ela tem interesse de fazer seu curso. Que bom, gente. Faça o curso de psicanálise. Eu acho que, na verdade, Renata, todo mundo precisava passar pela experiência da psicanálise em algum momento, sabe? E eu acho que todo pastor, todo líder religioso, até independente de qualquer religião, seja todo líder religioso, ele precisava estudar um pouco da psicanálise, porque a gente aprende tanto sobre a gente e sobre o outro, né? E quando a gente aprende sobre a gente automaticamente aprende sobre o outro, né? A gente começa a entender o outro, a gente passa a ver o mundo, a psicanálise nos dá essa possibilidade de ver o mundo além do que o mundo se mostra. Isso é muito legal, né? É verdade.
Eu também acho que a psicanálise ela é importante para todo mundo. Todo mundo precisa se conhecer, se autoconhecer e precisa também conhecer, porque nós convivemos com pessoas todos os dias, todo o tempo, nós convivemos com nós mesmos. Então, conosco, né? Então, se a gente não se conhecer, não saber a nossa identidade, qual é o nosso propósito de vida, né? Como é que seria, né? Como é que será? Então, Kelly, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração, porque a gente aqui não começa nenhuma live antes de a gente orar, de colocar diante de Deus. Eu sei que Deus vai usar a tua vida, vai usar a minha vida de maneira especial, e que vidas sejam alcançadas através dessa live. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento, por esta live tão especial que já começou. Coloco diante de ti a vida da Kelly Arruda, dessa pessoa tão querida, tão especial. Coloco diante de ti, Senhor, todas as palavras que serão ministradas aqui. Coloco diante de ti a minha vida, que não sejamos nós, mas que seja o teu fluir através dessa live. Fala os corações e que esta palavra corra para onde o Senhor quiser, chegue ao coração que o Senhor quiser que chegue. Por isso, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu falar. Amém. Deixa eu falar vida com propósitos. Deixa eu falar duas coisinhas rapidinho antes da gente começar, para eu não esquecer. Uma é que você estava falando do curso, eu quero só dizer o seguinte, que em fevereiro a gente começa uma nova turma. Então, as pessoas já podem começar a fazer inscrição, porque a gente já começa uma turma nova de psicanálise em fevereiro. A gente formou 2 turmas agora, em final de dezembro de 2023 a gente forma mais uma, e em fevereiro, agora próximo, a gente começa outra turma. E agora em janeiro, dos dias 24 ao dia 26, nós teremos o terceiro CISM, que é o Seminário Interativo de Saúde Mental. Ele é um evento ao vivo, gratuito, e online. Então, qualquer pessoa pode participar, só precisa se inscrever. Na minha bio tem um link para se inscrever, né, que é para entrar no grupo do WhatsApp. E qualquer dúvida é só me chamar e me procurar lá no direct, que eu dou as informações. Coloca aí o seu Instagram aí, Kelly, para as pessoas te procurarem. É só clicar onde está escrito o nome de vocês aí, Cristo Vive Região dos Lagos. Se clicar aí, aparece o meu também. Já aparece o teu. Beleza, tem pessoas me perguntando, me pedindo. Então... E se alguém souber, alguém que está aqui eu digo que é meu, né? Todo mundo que é meu amigo, eu digo que é meu. Então, alguém meu que estiver aqui, que souber de cabeça, coloca aí para mim, por favor, psicanalista Kelly Arruda. E deixa eu te perguntar, Kelly, essa nova turma, ela é presencial ou é online? Não, o nosso curso ele é totalmente online, mas a gente trabalha tanto com aulas gravadas quanto com aulas ao vivo. E fora as outras atividades que a gente tem, né? As lives, congressos, seminários. Então, a gente tem um trabalho bem vasto que a gente faz com a psicanálise. É bem interessante. A gente tem tido um retorno muito legal do pessoal que já se formou, que já está trabalhando, né? A gente está fazendo estágio. Então, é bem interessante. É online. Qualquer pessoa pode fazer. A gente tem alunos de Natal, a gente tem alunos da Bahia, a gente tem alunos do Rio, a gente tem alunos de... Nessa nova turma, acho que vai entrar uma aluna do Canadá. Então, a gente tem alunos de vários lugares. A gente tem professor de Pernambuco, que está aqui com a gente, aí o Abraão. A gente tem professor de Minas. Então, assim, tem gente de todo canto aí para... E o online favorece isso, né, Renato? O online traz essa facilidade, né? E você tem algum curso presencial lá em Rio das Ostras? Ou... A gente tem as terapias integrativas, que até o PH, que geralmente é quem inicia esses cursos. Auriculoterapia, terapia floral, estiperterapia. A gente deve ter o de hipnose nesse próximo ano também. Não sei se eu estou esquecendo de alguma. Reflexoterapia. No ano que vem, a gente deve ter turmas aí de vários desses cursos. Ai, que bênção. Glórias a Deus. É só procurar a gente lá que a gente informa. Só chamar no direct, eu informo tudo para vocês. Beleza, gente. Olha, procura o Instituto Kelly Arruda, com certeza.
Você não vai se arrepender. É uma benção, é uma benção. Os professores são maravilhosos. Olha, Turma maravilhosa. Olha, eu estou dizendo isso porque eu participei, viu, gente? Eu vou voltar. Eu não acho terminei, bom. não. Eu vou voltar. Nesse seminário, Renata, de agora em janeiro, a gente vai falar sobre a ansiedade. Ansiedade, causas, efeitos e tratamentos. Então, vão ser 3 dias onde nós vamos mergulhar aí nesse universo da ansiedade, que é tão comum para a gente, né, para todo mundo. Crentes e não crentes, tá? Todo mundo passa por isso. Então, vai ser muito interessante. Gente, compartilha essa live também, que eu acho que o tema da live de hoje, ele é muito, muito determinante, sabe? Acho que pode virar a chave aí para muita gente falar sobre propósito. Glória a Deus. É isso aí. Até tem um versículo aqui, Kelly, dizendo assim, Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, quer dizer que viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Porque quando a pessoa não tem um propósito de vida, ela simplesmente existe. Ela não vive, ela existe. E exatamente. A maioria das pessoas... Oi? Falou alguma coisa? Exatamente. Né? E a maioria das pessoas luta, muitas vezes, para saber qual é a identidade, quem eu sou, como eu vejo, a minha autoimagem, como a pessoa se vê, né? Se é uma pessoa feliz, uma pessoa infeliz, uma pessoa realizada ou não realizada, né? E também a pessoa vê muito pelo grau de importância. O que eu significo? O que eu significo? Né? Eu significo o quê? Para alguma coisa? Eu sirvo para alguma coisa? Isso já é autoestima, né? A pessoa já não tem, de repente, não tem um amor próprio, o autocuidado, enfim, e o impacto também. Para que eu existo? Qual é o meu lugar na vida? Sou vítima ou sou vitoriosa? Então, isso depende muito da maneira como a gente se enxerga, como a gente se conhece. Então, eu digo para você, Kelly, o que é viver com propósito? O que você me diz sobre isso? Bom, a gente pode viver com propósito, no propósito, do propósito, ou viver sem propósito, né? Tem que ter o propósito na vida. E aí você falou várias coisas aí, Renata, que juntando tudo, né? Tudo isso aí permeia o nosso propósito. Então, você viver com um propósito, você ter um propósito de vida, é você ter um motivo para acordar todos os dias. Eu tinha um espaço terapêutico que o nome era esse, espaço terapêutico Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa que significa aquilo que te faz acordar todos os dias. Então, uma pessoa que vive com propósitos, que tem um propósito de vida, aliás, todos temos um propósito de vida. A pessoa que conhece o seu propósito de vida e vive o seu propósito de vida, motivo para acordar todos os dias. Não é somente... Muitas vezes a gente fala assim, Renata, Deus tem... Travou aí? Tá travando, Kelly. Tá travando. Melhorou agora? Para mim, você travou aqui também. E agora? E agora? Agora melhorou? Agora tá. Melhorou. Tá bom. Muitas vezes a gente fala assim, principalmente a gente que é crente, né? Deus tem propósito para a minha vida, Deus tem propósito para a sua vida, mas a gente também precisa ter um propósito de vida. A gente precisa entender que não adianta Deus ter um propósito de vida, um propósito para a nossa vida, se a gente não vive esse propósito. Só Deus ter um propósito, isso já é muita coisa, mas o fato de Ele ter um propósito não me faz viver o propósito. Porque Deus não faz por nós aquilo que nós precisamos fazer. Então, a gente tem uma parte muito importante nisso, que é justamente a ação. E Deus também ele não vai invadir a sua vida, né, sem a sua vontade, Ele não vai invadir todos os espaços da sua vida contra a sua vontade para fazer aquilo que Ele quer. Ele vai lá, como diz lá em Apocalipse, né? Ele vai, bate na porta, se você abrir, Ele entra e Ele faz aquilo que Ele precisa fazer e que você permitir que Ele faça. Mas a chave está por dentro, só quem pode abrir é você. Então,
propósito para a nossa vida, Deus tem, todos nós sabemos que Ele tem propósito para a nossa vida. Mas e o nosso propósito? Para com a gente, para com Deus, para com a sociedade. Então, viver um propósito é você ter algo que te faz acordar todos os dias, algo que te dá vida, que gera vida em você, e automaticamente faz com que você gere vida no outro, para o outro. Aliás, é para isso que nós somos chamados, né? Como diz lá em Mateus, nós somos chamados para trazer vida, para profetizar vida para o que está morto, e tudo isso que realmente era o ministério de Jesus, e nós estamos aqui para dar continuidade, né? Falando aí dentro da nossa fé, mas é claro que, independente de uma fé, de quem está aqui acreditar na Bíblia ou não, cada um tem um propósito de vida, e a gente precisa exercer esse propósito. Agora, é claro que quando a gente decide viver nosso propósito, aí tem um monte de coisa em volta disso, né, Renato? Você falou uma coisa interessante aí, Kelly, com relação ao propósito. Deus tem um propósito na nossa vida, né? Individual. Cada um, Deus tem um propósito perfeito ali. Mas se você vai por você mesmo, pelas suas decisões, e segue aquele propósito que você acha que é o melhor para você, e você vai fazendo, e muitas vezes você vai achando que é o melhor, e não é aquilo que Deus tem para você, mas Deus, ele permite muitas vezes as coisas acontecerem na nossa vida para que o propósito seja atingido, né? Para que alcance realmente o propósito. Então, às vezes você está numa direção, Deus quer uma outra direção para você, mas você insiste naquele propósito que você acha que é o melhor para você, e você insiste, você vai, Deus permite, vai lá. Para quê? Você vai, às vezes, quebra até a cabeça, mas o Senhor, ele quer um crescimento, quer um amadurecimento, então ele vai e permite as coisas acontecerem, né? Na nossa vida. Então, o propósito, a gente dá um rumo, na verdade. O propósito, ele dá um rumo, uma direção para a nossa vida. Sem um propósito, a gente fica sem rumo, sem saber para onde ir. Não é verdade? Sim, agora... Pode falar. Você está falando isso aí e me lembrou o seguinte, que muitas pessoas vivem um propósito que não é o seu, mas porque, às vezes, esse propósito não foi gerado. Existem dois tipos de propósito na nossa vida, Renata. Existe o propósito gerado em nós, e existe o propósito herdado, que é aquele propósito que não é nosso, mas a gente recebeu por herança. É o propósito da mãe, do pai, que se frustrou porque não conseguiu fazer aquilo que gostaria, e aí ele impõe esse propósito na vida de alguém. Então, muitas vezes, a pessoa se frustra durante a sua vida porque ela persegue um propósito, ela tenta desenvolver e viver um propósito que não é exatamente dela. É um propósito herdado e não gerado. Uma coisa é aquilo que você... eu vou ali, eu vou comprar para mim um casaco. E aí você compra aquele casaco, né? Alguém fez o casaco que você comprou. Outra coisa é você falar, poxa, vou fazer um casaco para mim. Aí você põe a mão na massa e você constrói aquilo que você quer, do jeito que você quer, do tamanho que você quer, e não aquele que dá em você, que você viu em algum lugar. Então, é claro que é uma comparação muito aleatória, né? Muito superficial, mas é mais ou menos assim que acontece com o propósito herdado. Você vive algo que não é seu. Mas aí já puxa uma outra questão. Para você saber aquilo que é seu ou não é, você precisa de uma coisa básica, que é essencial para que você comece a conhecer o seu propósito. Autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você não é também. Porque tão importante quanto você saber quem você é você saber quem você não é. Tão importante quanto você saber o que você deseja para a sua vida, é você saber o que você não deseja. Porque aí você tem um parâmetro do sim e do não, daquilo que você quer e daquilo que você não quer. Do que você pode e do que você não pode. Do que você é e do que você não é. E o seu propósito está dentro desse espaço. Então, você precisa disso aí, de autoconhecimento. Quando você começa nesse processo de autoconhecimento, que não é uma coisa finita, você vai morrer nesse processo, porque ele dura a vida inteira, você vai começar a identificar se o propósito, se você tem um propósito, se realmente você conhece o seu propósito, e se aquilo que você entende como propósito, se realmente ele é seu, se ele foi gerado em você, ou se ele foi herdado.
Então, isso é muito básico e a gente precisa começar isso aí. O autoconhecimento é ele que abre as portas para todas as coisas na nossa vida. Então, é importante que a gente entenda isso. Você precisa saber quem você é para que você consiga compreender qual é o seu propósito. Perfeito, perfeito. Kelly, eu estava aqui, você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Às vezes você tem as suas conquistas, o teu propósito está ali, você conquistou tantas coisas que você planejou, que você correu atrás, que você fez e tal, mas o problema muitas vezes do ser humano é sempre olhar para o vizinho, sempre olhar para a grama do vizinho que é mais verde, né? Você está no teu propósito ali, certo, você está fazendo aquilo, mas você está almejando, poxa, por que fulano conseguiu chegar, por que fulano conseguiu mais do que eu? E começa a questionar, ou então começa a achar que o do outro sempre é melhor. Só que o propósito que Deus tem para a sua vida é um, o propósito que Deus tem para a vida do outro é outro, o outro conseguiu conquistando, fazendo de outra forma. Mas aí muitas vezes os sentimentos, né, nós como seres humanos, de repente de inveja, de orgulho, de querer sempre olhar o propósito do outro e não ser grato, ou não olhar, fixar pelo propósito de vida que Deus tem para cada um de nós, isso também muitas vezes atrapalha, porque eu vejo que isso a pessoa não se conhece totalmente, né, Kelly? Isso aí. Acaba desembocando no autoconhecimento, né? Acaba desembocando exatamente aí. Se você não sabe quem você é, você vai desejar a grama do outro, porque você vai entender que ela também pode ser para você. Então, é claro, aí é a questão do autoconhecimento, sim. Desemboca aí. Tudo começa aí, Renata. Tudo começa no autoconhecimento. Para você avançar para algum lugar, você precisa do autoconhecimento. Para você exercer a sua gratidão, você precisa do autoconhecimento. Para você desenvolver uma vida com Deus, você precisa do autoconhecimento. E isso passa por uma coisa chamada humildade, isso passa por uma coisa chamada necessidade de você se posicionar na vida. Quem é você na sua vida? E aí, quando a gente não sabe, aí como diz o filme da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas não significa que qualquer caminho seja o melhor caminho. E aí, como você falou, a pessoa passa a vida vivendo um propósito que não é seu. E aí, quer dizer, aí eu vou falar o que eu sempre falo nas minhas palestras. Se você não sabe quem você é uma pessoa chuchu. E a pior coisa do mundo é ser uma pessoa chuchu. Porque você não tem identidade, você não tem sabor, você não tem uma marca. Você vai pegando o gosto de onde você está. Então, se você está num lugar, pessoa chuchu, né? Esses dias alguém me chamou de chuchu, eu falei, não me chama de chuchu, porque eu não sou, eu sou chuchu. Eu conheço muito bem a minha identidade. E, né, brincadeira, mas é exatamente isso. Você vai pegando o gosto de onde você está. Então, se você está num lugar onde a pessoa precisa que você seja uma pessoa muito comedida, você vai ser desse jeito. Se você está num lugar onde a pessoa precisa que você seja muito expansiva, você vai ser desse jeito. Se você vive numa família que quer que o seu propósito seja ser o melhor advogado da cidade, mas o seu desejo é ser cantor, se você nem sabe que você tem esse desejo, você vai ser um advogado chuchu, mas vai ser um advogado. Então, né, o que você quer ter? Qual é a marca que você quer deixar? Você quer deixar uma marca? Você quer deixar um legado? Você precisa descobrir a sua identidade. Qual é a sua identidade? E muitas vezes, Renata, isso acontece muito no meio de nós, né, da criantalhada que eu falo, porque a gente joga tudo para Deus. Deus resolve uma coisa e o diabo desresolve, né? Então, a gente vive a gente falando, claro, generalizando, vive nesses extremos. Ou é culpa do diabo, ou é responsabilidade de Deus. Então, assim, a pessoa deixa de exercer a sua vida, de cumprir o seu propósito, porque Deus não fez. Mas o que é que Deus tem que fazer exatamente? Ele está aqui, ele já te deu diversas coisas, já te deu diversos sinais, mas você muitas vezes quer viver lá na barriga da mãe, né? Você não quer nem ter nascido ainda. Você está aí, como eu sempre falo, você casou, você tem
uma profissão, você tem amigos, você sai, você se diverte, você faz isso e aquilo, mas você nem nasceu, porque você está lá ainda vivendo protegidinho no útero da mãe. E você quer que o propósito, né, aconteça como? Crianças não desenvolvem um propósito, porque elas são imaturas ainda. Então a gente tem um monte de gente velha aí, vivendo emocionalmente como crianças. E aí reclama, porque eu não tenho propósito, Deus não fala comigo, eu não descubro meu propósito, eu não sei para que eu sirvo. Como você falou no início aí, será que eu sirvo para alguma coisa? Você serve para chupar dedo. Se você não crescer, você serve para chupar dedo. Quer desenvolver um propósito? Cresce. Entende qual é a sua situação e cresce. É autoconhecimento isso. A gente precisa assumir quem a gente é. Então, eu tenho um sério problema, eu não consigo, eu procrastino muito. Assuma que você procrastina muito. Ah, eu sou uma pessoa muito inconstante, assuma que você é inconstante. Ah, eu sou uma pessoa muito controladora, assuma que você é controlador. Porque pessoas adultas assumem as suas responsabilidades. Crianças não precisam disso. Então, muitas pessoas estão vivendo lá no emocional lá atrás, bem na infância ainda, querendo receber o que os adultos recebem, vivendo como crianças vivem. Então, há muita coisa para se trabalhar nisso, porque viver um propósito, cumprir um propósito, exercer um propósito, eu vou dizer para você, é para quem quer crescer, porque não é fácil. Perfeito, 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 perfeito. Tem até aqui um versículo, Provérbios 4, 26, que a nossa live, Kelly, a gente vai falando aí da parte emocional, a gente coloca a parte bíblica aí também, porque a nossa bússola também nos ajuda no propósito. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Então, nós temos também que colocar o propósito diante de Deus, não responsabilizar Deus, como você mesmo disse, Kelly. A gente tem essa, tudo é Deus, se não aconteceu, é Deus que não quis, se aconteceu, foi Deus que quis. Não, a gente tem que orar, se autorresponsabilizar por aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, coloca diante de Deus, ora, Senhor, dê sabedoria para entender qual é o meu propósito, o que o Senhor quer na minha vida, e coloca diante de Deus. Mas a parte da responsabilidade, a parte da identidade, da autoimagem, de se conhecer, isso é conosco, né? É o possível. O possível a gente tem que desenrolar, a gente tem que entender, a gente tem que procurar se conhecer, não é verdade? Olha que interessante. O versículo que você leu aí, ele começa de forma bem clara. Pondera. E aí tem um sujeito, para quem entende português aí, tem um sujeito implícito, que é o tu. Então é pondera tu. E ele dá uma ordem, isso é imperativo. Então pondera tu, ou seja, faz alguma coisa por isso. Faz você alguma coisa por isso, alguma coisa pelo teu caminho. Faz você alguma coisa para que o caminho por onde você vai andar seja próspero. Faz você. É possível, né? Exatamente. É possível, porque Deus ele faz o impossível. Agora, às vezes a gente não quer fazer nem o que é possível, né, Renata? Às vezes a gente precisa fazer uma terapia, o cara não quer fazer a terapia, porque acha que isso é coisa de maluco, porque não quer conversar com ninguém. Então, a pessoa precisa ir ao médico, mas ela não quer, a cura vem. Mas quem falou que Deus vai curar você? Não que ele não possa, mas de repente ele está te dando a oportunidade de ser curado através de um especialista. Vai fazer o que você precisa fazer. Então, assim, pondera tu, né? Faz você, faz alguma coisa. Eu acho que esse texto, em outras palavras, seria faz alguma coisa, se mexe, né? Sai do lugar que você está, porque aí na zona de conforto, que não é confortável, não brota nada, não nasce nada. Se você quer viver um propósito, você tem que sair da zona de conforto. Kelly, aproveitando aí a sua fala maravilhosa, eu queria te perguntar como é que você descobriu o seu propósito? Quando e como você descobriu? Olha, o quando, eu não tenho nem como dizer, porque é um processo. A gente não dorme sem propósito e acorda com propósito, conhecendo, né? Ah, eu dormi hoje, eu não sei o que eu vou fazer da vida, amanhã eu já... Não, é um processo. A gente vai buscando esse caminho do autoconhecimento, a gente vai entendendo quem a gente é. Então, o meu propósito, eu tenho muito claro qual é o meu propósito hoje, e esses dias eu até tenho um vídeo que eu gravei no meu
Instagram falando sobre isso, né? Como eu descobri o meu Ikigai, eu coloco assim, meu propósito. Primeiro de tudo é o autoconhecimento. Eu me conhecer e saber o que eu sou capaz, o que eu não sou. Quais são as minhas habilidades, o que eu tenho, que eu posso oferecer ao outro. Depois eu comecei a perceber que existia um mundo além da Kelly. Eu passei a me conhecer, então eu sou assim, e estou nesse processo até hoje, eu sou desse jeito, e várias coisas que foram, né, que a gente vai descobrindo da gente. E aí eu comecei a perceber, depois disso, no meio desse processo, que existe um mundo além de mim. Então eu não sou uma ilha. Aquilo que eu tenho, eu preciso compartilhar com o outro. E aí, percebendo que tem um mundo além de mim, o que tem nesse mundo, o que está faltando nesse mundo que eu posso colaborar, que eu posso suprir dentro daquilo que eu descobri de mim. Então, com a habilidade que eu tenho, conhecimento que eu tenho, com o desejo que eu tenho, com a facilidade que eu tenho de algumas coisas, o que eu posso oferecer, o que está faltando no mundo que eu posso oferecer um pouquinho para conseguir completar e ajudar as pessoas a entenderem o seu próprio propósito, né? E depois disso como eu vou fazer? Qual foi as estratégias? Que estratégias você pode criar para conseguir fazer, colocar no mundo aquilo que é um pouquinho do que você descobriu de você? Então, assim, na verdade é um processo de construção. Você vai se desconstruindo primeiro, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente desconstrói muita coisa, não é fácil, não é confortável, é dolorido demais você descobrir coisas que te agradam, mas você precisa assumir aquilo que você é, porque você só tem gerência sobre aquilo que é seu. Então você precisa assumir aquilo que você é. E você precisa entender que existe um mundo além de você. E nesse mundo existe um espaço para você. Eu não estou aqui, nenhum de nós está aqui a passeio. Né? E eu me recuso a estar aqui a passeio. Eu tenho algo para fazer aqui. Não é possível que a minha existência na Terra seja só para estar aqui, comer, trabalhar e dormir. Não dá, tem algo a mais que precisa ser feito. Eu entendi isso, que eu precisava fazer diferença de alguma forma. E isso, para mim, é exercer a gratidão. É eu entender onde eu estou no mundo, né? Por que eu estou, de que forma Deus me fez, o que Ele já fez por mim, o que Ele já trabalhou em mim, e como eu posso usar tudo isso para abençoar pessoas, para ajudar pessoas a chegarem onde elas precisam chegar. Então, existe um lugar no mundo para mim? Existe. O meu lugar no mundo é um lugar onde eu vou ajudar as pessoas a acharem o seu propósito de vida e eu vou capacitar as pessoas para viverem o seu propósito. Esse é o meu propósito. E aí, como eu vou fazer isso? Esse aí é a questão da estratégia, né? Você trabalhar como eu vou fazer, como eu vou desenvolver o meu propósito, como eu vou ocupar o meu lugar no mundo, porque se eu estou aqui, eu tenho um lugar para ocupar. Como eu vou ocupar esse lugar? De que forma? E aí vem diversas coisas, vem as mentorias, vem os cursos que eu invento, os cursos que eu vou dando, né? Vem a forma de eu aplicar aquilo que eu entendi da minha vida na vida de outras pessoas. Então, uma das coisas, por exemplo, foi eu criei um curso, que é o curso de escuta terapêutica, onde eu peguei todo o tempo de psicanálise que eu tenho aí já há quase 20 anos, e eu fui sistematizando aquilo que eu aprendi. Eu criei uma teoria, uma técnica dentro desse curso, e vou capacitando as pessoas a escutarem as outras, mesmo que não sejam terapeutas. Então, isso é uma estratégia. E tem diversas outras. Renato, eu costumo dizer que Deus não dá ponto sem nó, né? E eu aprendi isso com Deus. Eu também não dou ponto sem nó. Então, quem está aqui na live, que me conhece, que caminha comigo há algum tempo, sabe que tudo que eu faço eu tenho um motivo, eu tenho um porquê. E se eu resolvo fazer, vou inventar um curso de alguma coisa, eu tenho um porquê de fazer aquilo. É pensado, porque eu quero alcançar esse tipo de gente assim, é porque eu quero mexer na sociedade dessa forma, e eu sei que eu não tenho nome, né? Eu sou desconhecida. Mas eu sei que se eu consigo mudar o mundo de alguém, aquele mundo, ele muda outros mundos. Então, quando a gente transforma o mundo de alguém, aquela pessoa tem um outro mundo ao seu redor. Então, outros mundos são transformados através das pessoas. E esse é o meu papel.
independente de eu ser famosa, e eu não sou, de eu ter um nome, né, conhecido e eu não tenho, esse é o meu propósito, eu entendi que o meu lugar é esse. Então, eu exerço da melhor forma que eu puder, da forma mais excelente que eu puder fazer, porque, como diz a Bíblia, né, tem 2 textos assim que são muito marcantes para mim. Um deles é que tudo que vier à mão para fazer, eu preciso fazer da melhor forma, conforme as minhas forças, com tudo aquilo que eu tenho. E uma outra coisa que eu preciso fazer para o meu irmão, para o meu próximo, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então, esse é o meu parâmetro, sabe? E é assim que eu realmente vejo o exercício do meu propósito. Então, tudo que eu vou fazer, eu realmente tenho propósito, né? É baseado naquilo que eu entendo que seja propósito. Porque, Renata, quando a gente decide viver nosso propósito, muitas vezes a gente está escolhendo viver na solidão, sabe? Porque viver um propósito, por que gera solidão? Porque só quem tem um propósito, sabe o motivo das renúncias, das escolhas que precisa fazer. Muitas vezes as pessoas criticam e elas falam, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você está doida fazer isso, fazer aquilo. Mas eu sei por quê. Eu entendo o meu propósito. Eu tenho o meu propósito, eu entendo qual é, meu propósito é muito claro para mim. E aí eu sempre falo o seguinte, né? Eu penso o seguinte, que quando a gente decide viver um propósito, a gente precisa usar os nossos 5 sentidos. Primeiro, a gente precisa ter um ouvido seletivo, uma audição seletiva. A gente precisa ouvir o que vale a pena, a gente precisa ouvir tudo, mas reter o que é bom. A gente precisa, igual a história do sapinho, sabe? Seguir, focar, independente do que fale, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, o sentido da audição precisa ser muito apurado. A gente precisa ouvir, a gente vai ouvir tudo, mas eu vou reter só aquilo que eu acho que vai me fazer chegar ao meu propósito. Então, até mesmo quando eu me alio a algumas pessoas, as alianças que eu faço na minha vida hoje precisam ser com pessoas que vão me ajudar a chegar no meu propósito. Se não me ajudam a chegar lá, eu não quero. Uma outra coisa, um outro sentido que precisa ser aguçado é a nossa visão. Quem vive um propósito precisa ter uma visão apurada, precisa ter uma visão lá na frente, porque ninguém tem a dimensão, nem tem a visão, nem tem a dimensão do nosso propósito como a gente tem. Então, você pode achar muito legal o meu propósito, mas você nunca vai ter a visão do propósito como eu tenho. Não é porque sou eu, estou falando dessa forma. Assim como você vive o seu propósito, jamais eu vou ter a visão que você tem, ou a dimensão da visão que você tem do seu propósito. Então, a visão precisa ser apurada. Uma outra coisa, a gente precisa ter um cheiro do nosso propósito, a gente precisa exalar o nosso propósito. Ele precisa ser a gente tem que ser tão impregnada do nosso propósito, que onde a gente chega, as pessoas já sentem, sabe? Elas nos identificam pelo nosso propósito. Hoje eu vivo isso. Eu acredito que as pessoas, quando elas olham para mim, e eu não estou falando isso aqui para me engrandecer, não, isso é só o que a gente está conversando. Mas hoje, quando eu chego, as pessoas que me conhecem, elas sabem claramente qual é o meu propósito. Elas me identificam. O meu propósito me identifica. Ele faz parte da minha identidade. Não é um trabalho que eu vou, sento numa mesa, não, ele está comigo. O meu propósito, na verdade, ele vai fazendo parte do meu dia a dia, né? Uma outra coisa é que nós precisamos ter o sentido do tato muito apurado. A gente precisa ter contato com o nosso propósito. A gente precisa tocar as pessoas com o nosso propósito. É aquela história de colocar a mão no arado. A gente precisa desenvolver o nosso propósito. E o outro sentido, né, a gente precisa falar do nosso propósito. A gente precisa falar sobre isso. Aquilo que a gente pensa, que a gente fala, precisa estar alinhado com o nosso propósito. Então, não adianta eu ter o propósito de ajudar as pessoas a cumprirem o seu propósito e a minha fala ser diferente da minha prática. Então, aquilo que eu posto nas minhas redes sociais, por exemplo, tem que ser de acordo com a minha prática. Aquilo que eu ensino para os meus alunos tem que ser de acordo com a minha prática. Aquilo que eu falo para as pessoas que passam por mim, mesmo que rapidamente, precisam estar de acordo com a minha prática, com o meu propósito, né? Então, a gente precisa falar, tudo que a gente fala tem que estar muito alinhado com o nosso propósito.
Então, viver o propósito é isso. É você se dispor a ser parte, né, a deixar que ele seja parte integrante da sua vida. Essa é a grande questão. E não é fácil, Renato. Aí é por isso que eu falo que viver um propósito, às vezes, gera solidão. Porque, não no sentido de você estar depressivo, estar só, não é isso. Solidão naquele trabalho. E você sabe onde você quer chegar. Você sabe o que você foi chamado para fazer. Mas talvez se você falar, e é o que acontece, as pessoas não vão entender. Porque cada um vê na sua medida. E tudo bem, cada um tem a sua medida, né? Cada um enxerga aquilo que precisa e que consegue enxergar. Mas é isso. E uma coisa que eu agora pensei aqui, você falando com a sua fala, né? Me lembro da história de José, né? Falando de propósitos. Você vê José, o seu filho mais novo, seu filho mais amado do pai, era o irmão, tinham seus irmãos ali, mas ele era amado, mais amado do que os outros, não era culpa dele isso, né? Ganhou uma túnica colorida e isso criou uma competição muito grande, uma inveja muito grande, uma raiva muito grande dos irmãos pela vida dele. E o que aconteceu? Nesse processo, ele sonhava, ele era um grande sonhador, sonhava, contava para os irmãos, para a família, e aí, quanto mais ele falava dos seus sonhos, mais raiva, mais inveja, os irmãos sentiam dele, quer dizer, ele foi vendido, primeiro pensaram em tirar a vida do irmão. Você vê, olha só, dentro da família, muitas vezes você tem um propósito que você não pode abrir dentro da sua casa. Ele foi contar os sonhos para os irmãos, os irmãos ficaram com raiva. Então, muitas pessoas também atrapalham o seu propósito porque acabam tendo raiva daquele seu sonho. Então, é importante também a gente não falar, não compartilhar o nosso propósito para qualquer pessoa, né? A gente não pode sair falando daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente tem vontade. Então, você falou dessa solidão, né? E muitas vezes é necessário, porque você acaba contando, abrindo os seus sonhos, a sua vontade, as suas realizações. E o que acontece? A pessoa não está ali, não está junto com você, não está torcendo por você, mas foi preciso, José, passar por esse processo todo de dores para chegar no propósito de ser rei, né? De ser colocado como rei dentro da prisão, na casa de Potifar, enfim. Se ele soubesse do processo todo, se a gente souber do processo todo para chegar no propósito, a gente vai desanimar, a gente vai desistir, né? Então a gente tem que ficar ali muitas vezes calado, mas fazendo as coisas que têm que ser feitas para chegar no propósito determinado que Deus tem para nós, aquilo que a gente quer também, que a gente sonha. Não é verdade? Nem todo mundo sonha com a gente, né, Renata? Algumas pessoas são de verdade na nossa vida e outras pessoas são de mentira. E a gente sempre sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Então, é por isso que a Bíblia, eu acho que é um dos motivos pelos quais a Bíblia fala que a gente precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar. A gente precisa pensar muito no que falar e para quem falar. Porque nem todo mundo realmente vai sonhar com a gente. Nem todo mundo vai achar importante o nosso propósito. E não quer dizer que não seja. Então, é aquilo que você foi chamado para fazer. Então, quantas pessoas, às vezes, elas diminuem, né, o propósito do outro. Mas você é uma pessoa... É sério, você vai fazer isso? A sua missão de vida é essa? Sim, é aquilo que a pessoa foi chamada para fazer. Né? E é tão interessante isso, porque muitas pessoas não aprovam o chamado do outro. Agora, sabe o que é interessante? É que quando você conhece o seu propósito e você vive o seu propósito, você não tem tempo de diminuir o propósito do outro. Você não tem tempo de minar o propósito do outro. Você não tem esse tempo porque você entende que você tem um trabalho a fazer. Você está fazendo uma obra que você não pode parar, como o Neemias, né? Quantas
vezes foi tentaram tirar Neemias daquilo que ele estava fazendo. E o recado que ele mandava era, ele recebeu a carta, mas o recado que ele mandava era várias vezes, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Então, ele sabia qual era o propósito, ele sabia o que ele precisava fazer. Ele era estrategista, Neemias foi estrategista. Desde o início, quando ele entendeu que ele precisava construir os muros, ele não simplesmente pediu autorização e foi. Ele pediu autorização, ele pediu uma carta para que ele conseguisse passar pelos lugares necessários, pelas pessoas específicas. Ele não entregou a carta a qualquer pessoa, ele foi exatamente onde ele precisava ir, e ele foi cumprir o seu papel. E eu acho tão interessante o texto de Neemias, porque a Bíblia fala o seguinte, que com uma das mãos ele construía e com a outra ele segurava a arma. Então é tão pesado o propósito. É pesado, porque imagina você fazer, vamos supor que você esteja assistindo uma aula e enquanto você faz o arroz, você está lá cozinhando com uma mão só e com a outra mão você está ali assistindo o celular. Então, falando de uma coisa muito menos cansativa do que aquilo que Neemias estava fazendo. Ele estava pegando no pesado, estava construindo o muro, mas ele também estava se protegendo. Ele também estava com a arma, porque ele sabia que várias coisas poderiam acontecer para derrubar o seu propósito, para que ele não cumprisse o seu propósito. Então, para cumprir o propósito, a gente precisa se preparar. Para cumprir o propósito, a gente precisa, como eu falei, ter uma visão apurada. A gente precisa compreender o entorno. A gente precisa ver o que ninguém está vendo. A gente precisa olhar para aquilo que a gente tem que fazer, para o nosso propósito, para a nossa missão. Eu vou fazer e vou me preparar para que isso não seja minado. E foi justamente o que Neemias fez. Então, a gente, né, não é fácil viver o propósito, é pesado viver o propósito. Pesado. Quantas vezes eu saio para dar palestra e trabalho muito com essa questão da cura interior, e nossa, como é difícil quando tem que acontecer isso, quando eu saio para dar uma palestra. É pesado. Eu sofro muitas coisas durante a semana e depois. Por quê? Porque o ministério é pesado, o propósito é pesado. Você mexe com vidas, você lida com vidas o tempo inteiro. E a gente, falando aqui no âmbito, dentro da nossa fé, a gente sabe que a gente vive numa guerra onde a gente quer salvar e o diabo quer matar. Então, a gente vive, nós somos ferramentas dessa guerra. Então, é pesado, não é fácil. Mas é possível, Neemias conseguiu. Ele conseguiu, ele fez conseguiu a construção dos muros, construiu todas as portas, mas ele estava lá, armado de um lado e cumprindo seu propósito de outro, sendo bastante estrategista. Isso é algo que a gente não pode se esquecer. Importante que você falou, Kelly, porque Neemias realmente ele estava focado, né? Quando a gente tem o foco ali, ele era focado e ao mesmo tempo ele estava ali protegido. Então ele sabia realmente o que ele queria, né? Então ninguém tirava o foco de Neemias. E aquilo que você falou também que eu acho muito importante, porque seguir um propósito não é fácil. É doloroso, muito doloroso. Uma coisa que eu me lembrei também, que às vezes você olha para uma pessoa que está bem sucedida, né? A pessoa conquistou várias coisas, a pessoa está no patamar superior, aí você olha para ela, você gostaria de estar no lugar dessa pessoa, mas você muitas vezes não quer pagar o preço que aquela pessoa pagou para chegar onde ela está, entendeu? A pessoa cumpriu o propósito dela, a pessoa fez o que tinha que fazer, e muitas vezes a pessoa olha assim, poxa, eu queria estar ali no lugar, mas será que queria estar mesmo? Será que queria passar pelo processo que a pessoa passou? Porque querer o bom resultado é muito fácil, né? Agora, você passar pelo processo, que nem eu falo também, né? Eu estou à frente do ministério, eu e meu esposo, nossos ataques são muito grandes, é muito grande. Então, a pessoa às vezes olha assim, a gente pregando, falando do amor de Deus, né, com aquele sorriso, mas quantas lutas muitas vezes a gente está passando para alcançar aquele propósito, né? É complicado, mas a gente consegue. Com certeza. Né? A gente consegue. E muitas vezes a gente vai se sentir sozinhos, e aí a gente não vai estar sozinho, mesmo que a gente se sinta. Porque Deus sempre coloca alguém para nos dar o suporte nesses momentos em que
o nosso propósito está pesado demais. E, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho aprendido a duras penas, porque eu vou fazendo também as coisas assim, né? Claro, é bem complicado às vezes, porque a gente precisa se dar limites, até no nosso propósito, né? E Deus sempre vai colocando pessoas que vão mostrando isso. Ó, agora está na hora de parar. Agora você precisa descansar. Você está vendo que você está ultrapassando o seu limite? Então, tudo isso, sabe, Renato? Então, a gente precisa entender, antes de tudo, que nós somos seres humanos. Seres humanos com um propósito, mas somos seres humanos. E o nosso maior propósito, ou melhor, o primeiro alvo do nosso propósito precisa ser a gente, a nossa família, porque é aqui que começa, né? E aí é daqui para fora. Tudo começa aqui dentro, é de dentro para fora. Então a transformação e o propósito sendo cumprido também precisa ser de dentro para fora. Se você faz por todos, você cumpre o propósito maravilhosamente na vida das pessoas, mas você não cumpre na sua, tem alguma coisa errada. Em algum momento você precisa entender quem é você no meio disso tudo. Perfeito. Perfeito. E Kelly, você falando de propósito aí, eu tenho certeza que você já ajudou muitas pessoas a descobrirem o propósito. E me diz aí, como é que é o processo, assim, para que você realmente consiga ajudar a pessoa a descobrir o seu propósito? Ô, Renata, isso é tão legal, porque, assim, cada pessoa é uma pessoa. Cada processo é um processo. Cada pessoa começa, dizer assim, de uma forma. Então, muitas vezes, hoje tem muito tempo que eu não atendo, né, por conta do instituto e tal. Ano que vem eu estou querendo voltar a atender, mas eu não estou atendendo no consultório. Então, muitas vezes isso acontece informalmente, sabe? As pessoas vão chegando, é muito interessante, porque quando você está no caminho certo, quando você está vivendo corretamente o seu propósito, aquilo que você precisa fazer, às vezes cai no teu colo. Então, algumas pessoas chegam na minha vida que eu nem sei por que estão ali. Às vezes, lá na frente, eu vou saber que eu ajudei aquela pessoa, ou que a pessoa realmente descobriu qual era o seu propósito, enfim. Mas é muito interessante esse processo que você está falando, porque cada pessoa é uma pessoa. É uma história que vem. Não tem como você viver um propósito ignorando a sua história de vida. A sua história de vida faz parte do seu propósito. Quando a gente entende propósito como... Aí eu já vou falar aqui numa linguagem crentez, né, pra gente. Quando a gente entende o nosso propósito como ministério, a gente passa a entender o seguinte, eu sempre falo isso. E quando você tem uma dor e você ressignifica a sua dor deixa de ser dor e se transforma em ministério. Porque o seu propósito, ele sempre vai partir daquilo que você precisou, daquilo que foi trabalhado dentro de você. Eu não posso dar o que eu não tenho. Ninguém pode. Então, isso é uma coisa que eu vou trabalhando com as pessoas. A questão de quem é você, né? E o que você tem? O que tem aí dentro? Vamos ressignificar algumas coisas, vamos usar algumas coisas para aquilo que são ruins, para coisas que você precisa fazer. Então, assim, na verdade, não tem como eu dizer para você, é assim, assim, ou assado. Porque cada pessoa é uma pessoa. Eu nem sei definir para você como esse processo acontece, né? Eu só sei dizer assim. Não sei se alguém tem alguém aqui que já passou pela minha mão aí que possa falar, mas eu realmente não sei definir, Renata, para você isso. Só sei te dizer que é um processo muito particularizado, sabe? Muito personalizado. E que muitas vezes, algumas coisas que eu faço, eu nem sei de onde vem, mas a capacitação eu acho que é Deus quem dá, né? E eu já nem questiono mais isso. Eu já nem questiono mais, porque tem coisa que acontece que eu falo, se não fosse ele, também seria eu, né? Enfim, então eu não sei te definir isso. É uma pergunta que eu não tenho resposta. É bem particular, realmente, cada pessoa tem uma necessidade particular, tem uma história de vida, mas é bem interessante, né? Você
acaba entrando neste mundo personalizado, né? E fazendo com que a pessoa acabe enxergando o que muitas vezes não consegue enxergar, né? Você está ali descobrindo coisas juntamente com a pessoa. Isso é realmente muito, muito gratificante, muito fascinante, né? É uma descoberta. E isso ajuda bastante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Kelly, para a gente encerrar. E faltam 5 minutos para a live acabar. Eu quero que você me diga o seguinte: uma falta de propósito afeta as emoções? Bem rapidinho. Uma falta de propósito afeta as emoções. Uma falta de propósito afeta as emoções? Eu acho que é um ciclo. Acho que as emoções é que causam, talvez, a falta de propósito. E aí é um ciclo, porque a falta de propósito também vai te sobrecarregar, vai te fazer se sentir, talvez, inútil, sem ter uma identidade, gera uma crise de identidade. Então, a falta de propósito, ela é um hiato, né, na vida de uma pessoa, é um vazio. Você vai vivendo, vai fazendo várias coisas que te chegam à mão e fazendo com excelência. Não estou dizendo que quem não vive um propósito definido não faça nada que preste, não é isso que eu estou falando. Vai vivendo, fazendo com excelência, mas não exatamente aquilo que você poderia fazer e que realmente é o seu trabalho, é o seu propósito, é a sua missão de vida. Então, pode influenciar de forma muito negativa. E as emoções podem influenciar de forma muito negativa no seu propósito. Ai, Kelly, tá tão bom. Poxa, eu queria continuar mais. Ai, muito bom esse bate-papo, live maravilhosa, Kelly, mas o nosso tempo está acabando. Pois é. Foi muito bom, viu? Tenho certeza que vidas foram alcançadas aí, a chave foi virada, sabe? Viver com propósito é uma coisa que não tem como viver sem, né? A gente não pode somente existir, a gente tem que viver, sabe? Descobrir, procurar descobrir realmente quem nós somos e para que nós existimos. Por quê? Qual é o motivo, né, de nós estarmos aqui? Isso é muito importante, nós descobrimos, né? É fundamental. Kelly, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito essa live, de participar comigo. Eu fiquei muito feliz, muito grata e tenho certeza que vidas estão sendo alcançadas através da sua vida, através dessa live, com certeza. E eu queria que você desse aí as suas recomendações finais aí para nós finalizarmos. Uma pessoa perguntou aqui qual é o motivo, eu não entendi. Qual é o motivo de quê? É uma pergunta, se ela colocar aí, a gente responde. Renata, eu que quero agradecer muito o convite, né, a oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto muito, e que eu não falo muito, embora eu goste muito, eu não falo sempre, né? Enfim. Mas eu quero agradecer, muito obrigada por isso, por essa oportunidade, agradecer ao pessoal que ficou aí, e dizer uma coisa que eu sempre digo no final das minhas lives, né? 2 coisas. A primeira é, seja indesistível. A gente tem muitos motivos para desistir. Sabe? Eu te digo que muitas vezes, talvez quase todos os dias, me dá vontade de desistir do meu propósito. Porque não é fácil. E eu falo assim, eu não quero mais, um dia desse eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu não quero mais meu livre-arbítrio, você pode pegar de volta. Mas não tem jeito, né? Porque eu falo isso, e falo algumas coisas para ele, eu não te pedi propósito nenhum, não te pedi isso, não te pedi aquilo. A gente tem uns papos com o pai meio estranhos, né? Mas assim, eu não sou autorizada, eu não me autorizo a desistir do meu propósito, porque ele realmente é o meu motivo para acordar todos os dias. Né? Eu entendi que Deus me usa através dele. E se é para isso que eu estou aqui, então, eis-me aqui. Então, a primeira coisa é essa, seja indesistível. E a segunda coisa é,
Você é livre para ser o que você nasceu para ser. Então, entenda isso. E busque o que você nasceu para ser. Sandra, o motivo de estarmos aqui no mundo não é um motivo único para todo mundo. Existe um motivo muito especial pelo qual você está aqui. As dores que você passou, as tristezas que você viveu, as angústias, os traumas, os abusos, as violências, tudo aquilo que você passou na sua vida tem um motivo e tem um propósito. E o motivo de você estar aqui é você conseguir crescer a partir disso tudo e fazer diferença na vida das pessoas a partir de tudo isso que você viveu. E que nem sempre é fácil, não é sempre fácil a gente ser vítima, né? Como você falou no início. Ser vítima é inevitável. Todos somos vítimas ou fomos vítimas de alguma coisa na vida. Mas vivermos como vítima é opcional. A gente pode pegar aquilo que nos aconteceu e ressignificar. Ressignificar começa por escolher. Escolher o que fazer com aquilo. E quando a gente escolhe o que vai fazer com aquilo que nos machucou, com aquilo que nos doeu, com aquilo que tentou nos matar, porque aquilo que nos faz vítimas, nem para tentar destruir a nossa vida, nem para tentar nos matar. Mas quando a gente dá um novo significado para aquilo, quando a gente escolhe, a gente começa a ir a viver o nosso propósito. A gente, mesmo sem perceber, a gente começa a entender que a gente tem um lugar no mundo. E a gente sabe o que vem fazendo no mundo quando a gente descobre qual é esse lugar. Como descobrir qual é o seu lugar no mundo, né? O que você tem na sua vida que está faltando no mundo? O que você tem em você que o mundo está precisando? Então é isso. O mundo está precisando de paz, de repente. Mas sou eu que vou trazer a paz para o mundo? Sim, você talvez possa trazer a paz para o mundo de alguém. E quando a gente, vou falar novamente, quando a gente transforma o mundo de alguém, muitos outros mundos são transformados. E talvez o seu propósito, o seu motivo de estar no mundo seja esse, transformar o mundo de alguém, a começar do seu. É isso. Não sei se respondi ou se baguncei mais ainda. Perfeito! Uhul! Fechou com chave de ouro, Kelly. Renata, eu quero convidar o pessoal mais uma vez, né, para o seminário. É gratuito esse seminário. São 3 dias com profissionais maravilhosos. Vão ter vários profissionais lá. Não sou eu que vou falar sozinha. Na verdade, eu acho que eu sou a que menos vou falar, porque vai ter muita gente boa lá falando sobre ansiedade. Então, eu quero convidar vocês a participarem. No link da minha bio tem o link para você entrar no grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp, porque é lá que eu vou passar o link de acesso, será pelo YouTube. Se você não achar, só me chamar no direct lá que eu converso com você. E precisando de mim, estamos aí. Obrigada, Renata. Perfeito, querida. Eu vou agradecer a Deus aí pela sua vida, fazer uma oração para você, para todos os nossos irmãos aí conectados, tá bom? Foi uma noite muito especial. Obrigada, Jesus, por esse momento, Senhor. Obrigada pela vida da Kelly, foi tão usada, Pai. Obrigada por este carinho, por este coração, Senhor, que é tão maravilhoso, tão abençoado. E ela colha frutos, Senhor, através dessa live, que frutos venham até elas, em todas as áreas de sua vida, seu propósito, Pai, os seus sonhos, as suas realizações. Muito obrigada pela vida da Kelly, toda a sua família, Pai. Obrigada pela vida das pessoas que se conectaram e que realmente, Senhor, o Senhor direcione para que elas cheguem a um propósito, que elas ressignifiquem, Pai, coisas na vida que passaram no passado, que têm passado, para que abram, Senhor, para novas oportunidades. Capacite cada um. Em nome de Jesus, muito obrigada por esta noite, para a glória de Deus. Amém. 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 Kelly, foi um prazer conversar com você. Foi muito prazer bom. Foi meu. Muito obrigada aí pela oportunidade. Tá bom? Obrigada. Vamos estar juntos aí em janeiro aí para assistir esta palestra. Vai ser abençoada. Foi muito bom. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Eu não sei. Deixar gravada aí. Vai ficar gravada sim, vai ficar gravada no Facebook, tá? E
no próprio Instagram também vai ficar. Tá bom? E no Facebook. Tá bom, Renata? Um grande beijo para todo mundo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, minha querida. Nada, um beijo no coração. Um beijo para todos. Aí também. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau.